Olá, eu sou Enilde Coutinho, sou aqui de Fortaleza. Vocês estão ouvindo uma música de Richard Wagner, alemão, que morreu em 1883, viveu 70 anos. Ele foi chamado de compositor maldito, porque foi escolhido pelo seu conterrâneo, o terrível, uma das piores pessoas que já habitou entre nós, Adolf Hitler, como seu preferido. Por isso, ele ficou sendo esse maravilhoso autodidata, teatrólogo, compositor de óperas, Richard Wagner. Essa música que vocês estão ouvindo é a marcha nupcial, que é tão ouvida por todos nós e tão escolhida por todos os noivos para iniciar a sua vida abençoada por Deus. Eu vou ler o texto que acabei de passar do vídeo para o papel. Se eu gaguejar um pouco, é porque eu não reli o texto. Já é tarde de madrugada e eu tive essa ideia de ler para vocês com minha voz e minha entonação e também os meus erros, o que Roberto Alvim, esse nosso teatrólogo super capacitado, premiado, ex-esquerdista, ex-comunista e que quebrou toda essa aliança que tinha com esse seu passado para assumir junto do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro um posicionamento de elevar a nossa juventude às artes. A nossa juventude que nunca teve acesso a esse tipo de arte, ao conhecimento internacional das artes e nem ao conhecimento de artistas brasileiros. Aqui eu estou passando rapidamente material que eu tenho, porque tive a felicidade de ter uma família que me deu essa possibilidade. Estudei também em colégios públicos, onde não havia o que hoje há na nossa escola. Confesso que a minha passagem pelo colégio público foi uma experiência não muito agradável por algumas coisas, alguns pontos em relação a professores. Eu mesmo criança, com praticamente 12 anos, rebati uma afirmação que não aceitei de um professor. E graças a esse professor que perguntou o que é que eu queria ser, eu disse que queria ser médica. E ele olhou para mim e disse: você não vai passar na minha matéria. A matéria dele era biologia. E eu disse: vou. E a minha história passou de lutar pelo que eu quis, a partir desse momento em que eu contestei um ato, uma forma de falar com uma aluna que ficou calada. E eu contestei e ele implicou comigo, disse que eu não ia passar. Mas, a partir do 3º mês desse ano que eu estudei na escola pública, esse só foi um ano da minha vida, eu comecei a tirar somente a nota máxima. E a partir daí me fortaleceu mais a vontade de seguir em frente e ser médica. Mas o que eu quero falar não é sobre mim, é sobre Roberto Alvim, esse brasileiro, ex-esquerdista, ex-comunista, que foi amigo de Chico Buarque, Caetano Veloso, de toda essa esquerdalha que aí está, e após ser curado pela fé, ele resolveu se tornar um cristão, um praticante e de muito amor a Jesus. E daí então ele passou a ser odiado, repudiado por todos aqueles artistas que estavam no teatro
estavam no auge de sua carreira e ele ficou totalmente abandonado, mas não parou. Colocou escolas de teatro, onde ele dava aula àquele que queria aprender teatro. E ele passou a defender Jair Messias Bolsonaro e foi reconhecido por isso e foi chamado para ser o secretário de Cultura do Brasil, onde ele, após ler um texto, foi destituído desse cargo. Eu não aceitei isso. Isso é muito pouco. Isso é uma ação pobre em relação a uma pessoa que quer passar uma arte possível àqueles jovens que não têm condições de conhecer nada, nem de sua arte local e muito menos internacional. Estou mostrando aqui a vocês coleções em que eu proporcionei meus filhos a conhecer a arte mundial, a arte local. Eu pergunto, será se nós não perdemos uma grande chance de termos ao nosso lado uma pessoa comprometida com a arte séria, com a música séria, com premiações sérias, como ele fez toda uma programação, onde desde os contos, a ópera, a dança, o balé, até os que fazem desenhos em quadrinhos estavam dentro da pauta de transformação desses artistas brasileiros. Eu vou ler aqui o texto, que vocês vão ver se esse texto não era um texto maravilhoso, um texto simples, que não poderia ser comparado nem justificado como um texto nazista. Absolutamente. Essa música nupcial, onde todas as noivas, quase todas as noivas, escolhem para a sua marcha nupcial, é de Richard Wagner, que foi criticado por ter sido escolhido para fazer o fundo musical do Roberto Alvim. Então, acho que a hipocrisia não pode prevalecer na escolha de uma pessoa tão capacitada como foi Robert Alvim. A música de Wagner, William Richard Wagner, essa daqui. Essa música é dele. E todas as noivas, a igreja e tudo mais, escolhe essa música. Uma coisa é música, outra coisa é uma ação nazista. Esse homem, Richard Wagner, morreu em 1883. Ele não chegou nem a conhecer Hitler. Ele foi taxado de um compositor maldito porque Hitler, o monstro nazista, o escolheu. Mas por a pessoa escolher uma música porque acha bonita, as músicas de Wagner são lindas, as Valquírias, Tristão e Isolda. Procurem ouvir para que vocês saibam o terreno que vocês estão pisando. Enquanto isso, eu vou ler aqui o texto. Vocês me desculpem se eu gaguejar, porque já é madrugada e eu copiei esse texto do nosso ex-secretário de Cultura, infelizmente, ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, que por ter sido sincero, por ter sido um brasileiro que estava vibrando com a possibilidade de fazer o que Jair Messias Bolsonaro pediu a ele, uma juventude livre de toda essa maldade que aí está. Vamos lá.
Assim falou o secretário de Cultura do Brasil acerca de suas excelentes e desafiadores projetos culturais fantásticos que foram abortados por algo inexplicável, paranormal, que um dia será desfeito e esclarecido. Isso eu escrevi. Então ele falou. Olá, meus amigos. Eu sou Roberta Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu vim falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. Continuando. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos muitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do autossacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com a sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculadas às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Ao país a que servimos só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios dessa imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil e transformando-os em poderosas formas estéticas. São essas formas estéticas geradas por uma arte nacional que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir a todos energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pungente civilização brasileira. É nesse espírito que o governo federal tem o orgulho de lançar os seguintes prêmios nacionais de fomento às artes. Então ele diz: o Prêmio Nacional de Artes, patrocínio de produções inéditas em diversas áreas da cultura, no valor total de R$20.625.000. Todo esse Prêmio Nacional de Artes, em que Roberta Alvim queria dar o primeiro passo no futuro das artes do Brasil, longe de funk, de pornografia,
de literatura que abrange temas que foram agressões, que foram mortes de muitos jovens. Então ele botou categoria ópera, categoria teatro, categoria pintura, categoria escultura, categoria literatura, categoria música, categoria história em quadrinhos. Então, todas essas categorias seriam de pessoas, artistas, que teriam obras inéditas, que seriam premiados nas 5 principais regiões do Brasil. Vocês entendem a imensidão de arte, de abertura de mente de jovens que esse grande Roberto Alvim daria a todos nós? Então eu digo, eu apoio o Roberto Alvim, eu apoio e valorizo um brasileiro que deu a volta por cima e disse não a todos esses corruptos por aí. Qual foi a corrupção que esse Roberto Alvim fez? Nenhuma. Ele queria fazer do Brasil e da arte uma possibilidade do jovem brasileiro se realizar e não ficar voltado para apenas um tipo de música, um tipo de atitude que não leva à cultura, ao progresso mental dos nossos jovens. Eu sou Roberto Alvim. Se eu fosse Regina Duarte, eu o convidaria, porque eu não tiro uma vírgula do pronunciamento de Roberto Alvim. Foi claro, límpido e de grande amor ao Brasil. Eu acho que nós devemos retornar para avaliarmos bem e não nos influenciarmos por, como Bolsonaro diz, esse jornalismo do Brasil tendencioso. Lá está o nosso presidente. Eu quis fazer um cenário como ele quis fazer, de homenagem ao presidente. Eu estou homenageando a nossa pátria e a nossa cultura através de Roberto Alvim, um grande capacitado brasileiro. Obrigada.